Desta feita, mais um vídeo com humor para você rir. Se você não rir com esse vídeo, eu não sei o que eu posso fazer por você. Vamos rir? Vamos rir. Primeiro, um abraço a todos vocês. O irmão Taca Seca, que foi o nome que eu coloquei para ele, que mais combina com ele, chamado na igreja dele de irmão Cheira-Cheira. Eu vou explicar por quê. Tomou uma surra de Bíblia da irmã Raimunda Feia de Cara. O resto você já sabe. Tomou uma surra de Bíblia e, por sobremesa, uma surra de vara do marido da irmã Raimunda. Madeira de dar em doido. Depois da vinheta você vai conhecer essa história. Pilastra da Verdade. Pois muito bem, preste atenção, essa história veio para mim de Brasília, da cidade de Brasília, a capital do Brasil. Quem mandou essa história para mim foi uma amiga, o nome dela é Sueli. Mandou para mim essa história. Vamos rir. Em Brasília tem uma igrejinha de aproximadamente uns 60 membros. Mais ou menos isso. E naquelas mediações daquele bairro, havia um cidadão. Gil Gomes, lembra Gil Gomes? Com um nome que eu não vou dizer. Ela falou para mim o nome dele, mas eu criei, a história dele me fez eu criar um nome para ele. O nome dele, irmão Taca Seca. Por quê? Porque ele não conseguia arrumar namorada, muito menos uma esposa, uma mulher. Por quê? Mais feio que um processo. Madeira de dar em dor. Daqui a pouco vai ter religioso colocando aqui, um feio falando do outro. Pelo menos eu casei. Preste atenção. Se você não rir, você precisa de alguma coisa para estimular o teu riso, meu amigo, com essa história. Irmão Taca Seca. Por que Taca Seca? Esse nome Taca Seca foi meu irmão colocou no cidadão lá na região que congregava na igreja, na época que congregava na igreja, que nunca arrumava uma namorada, e meu irmão colocou o nome dele Taca Seca. Eu achei interessante trazer esse apelido para esse irmão da história, o irmão de Brasília. Mais feio que é um processo. Esses irmãos que tem um bigodinho aqui, ó, e faltam 2 dentes aqui na frente e tem 2 aqui embaixo, somente 2, que eles dizem que um foi para abrir garrafa e outro para doer. O irmão se enfiava na tiortina. Sabe o que é tiortina aqui na Bahia? Cachaça forte e chamada de temperada. Com quê? Com folhas de uma vegetação chamada tiortina. Pensa na cachaça forte. E ele vivia bebendo antes de ir para a igreja. Mas quando foi um dia, ele estava na rua e uma irmãzinha ia passando. Que não foi ainda a irmã Raimunda. Daqui a pouco você vai saber da irmã Raimunda. Que a história de você rir vai ser da irmã Raimunda. Feia de cara, mas essa primeira irmãzinha que encontrou ele na rua, uma senhorinha, e disse: ô meu irmão, eu tenho um recado de Deus pro irmão.
conhecendo a história dele, de Deus para mim, sim, o irmão vive triste, frustrado, porque não arruma uma mulher, porque ninguém quer o irmão se sente rejeitado nessa cidade. E Deus mandou lhe dizer que o irmão vá para a igreja, porque quando chegar na igreja, o irmão vai arrumar uma varoa. Uma varoa, em outras palavras, uma noiva, uma mulher. A senhora tem certeza, minha irmã, que eu arrumo? Com certeza absoluta, madeira me dá em doido. É. E ele achou a ideia boa. Porque esses irmãozinhos bem feinhos gostam de igreja, né? Porque lá na igreja a gente casa, a gente arruma uma namorada. E ele foi para a igreja. Chegou lá, levantou a mão, dizendo aceitar Jesus como Salvador. E ele passou a ser chamado na igreja dele de irmão cheira. Por quê? Porque ele gostava de ficar bem perto das irmãzinhas, bem cheirando, perfumadas, para ele ficar cheirando. E elas percebendo, esse irmão tá com maldição. Ele senta bem perto das meninas, perto da gente, para ficar cheirando. Irmão cheiradinho, mas o cidadão era mais feio que um processo. Essa almofada de mapa essa, que hoje não é a rosa não, viu? Não é a vermelha não. E aí, tinha um irmão na igreja, que ele ficava de olho nessa irmã, e ele não sabia que a irmã tinha marido. Não. Porque o marido da irmã não era crente, não era religioso. Ele via sempre a irmã na igreja sozinha. E eu coloquei o nome Raimunda, não, se você tiver esse nome aí, é uma mera coincidência, que existe o ditado aí, Raimunda, feia de cara. Diz que a irmã não era bonita de rosto, mas o nome eu já coloquei para você entender. Irmã Raimunda. Feia de cara. Ele disse, pronto, eu vou encostar ali. E eu vou conseguir alguma coisa, porque Deus revelou para Timã que eu vou arrumar uma varoa aqui na igreja, vai ser essa aí. E encostou. E aí, minha irmã, como é que tá? Tô bem, irmão. Tem certeza? Tenho. A irmã tá sozinha, falou aqui da igreja, tô. A irmã não quer emendar os bigodes comigo, não. Emendar o quê, homem? Os bigodes. Os bigodes. Que conversa é essa, meu irmão? Que conversa é essa, meu irmão? A irmãzinha com a Bíblia assim, cor de rosa. O senhor tá pensando que eu sou o quê? O senhor tá pensando que eu sou o quê? Eu tenho marido. Mas eu não vejo, porque você não presta atenção. Mas de vez em quando ele passa por aqui. Ele não é da igreja, mas é meu marido. Por que você não procurou saber se eu tenho marido, não? Você acha que eu vou deixar meu marido pra querer você? Feio igual um processo. Sai daqui. Não, minha irmã. Eu gostei da irmã e tô orando pela irmã. Tá orando? Tá? Toma o teu aqui, ó. Bíblia em cima da cara. Toma o teu aqui. Não, meu irmão, pelo amor de Deus, vai isso comigo. Toma o teu. Tomou uma surra de Bíblia, cara. Tomou uma surra de Bíblia. E aí, meu irmão, foi uma confusão dentro dessa igreja por conta disso. E disse, o irmão tomou boca, porque é isso que fala, né? O irmão foi cantar irmã, esposa de alguém. E a notícia chegou. A notícia chegou ao marido da irmã. Foi o que o marido da irmã fez. O marido da irmã cortou uma vara em uma vegetação que ficava do lado. E chegou e disse, cadê o taca-seca? Tá aqui? Tá. Cadê ele? E ele já estava todo moído de tanto tomar biblada na cara. Não, meu irmão,
pensei que essa mulher era solteira, me perdoa, toma aqui o teu, então me taca, então me... Deu uma surra de vara no irmão, que o irmão foi parar no hospital, meu irmão. Deu até polícia, se você não quer saber, segundo a história que chegou pra mim. O irmão Taca-Seca tomou uma surra de vara. E aí se cumpriu a profecia da irmã, que falou para ele na estrada de uma forma contrária. A irmã que falou para ele antes dele ir para a igreja, que ele fosse para a igreja, que ele ia receber uma varoa. Sabe o que foi que ele recebeu? Varada. Foi receber uma surra de vara, meu irmão. Recebeu, foi varada. Surra de vara, irmão Taca-Seca. E essa foi a história que chegou para mim. E se você não sabe, dentro da igreja tá cheio desses aí. Cuidado, viu, irmãzinha? Você que tá na igreja, observe. Porque tem uns que estão ali que não estão atrás de Jesus, não, viu? Estão atrás de Deus, não, viu? Estão querendo. É a irmãzinha Raimunda que tem lá dentro, viu? A senhora tem cuidado, porque a onipresença desses homens está ali. Madeira de dar em doido nessas histórias. Eu não sei se você riu dessa história, mas... Ó, a Bíblia rosa, Bíblia cor-de-rosa. Ele tomou uma surra de Bíblia. O que eu quero argumentar nessa história, no final dessa história, eu estou com 10 minutos, vou fazer pelo menos mais 5. Você ficou aí até agora, observa o que eu vou falar. É que essas igrejas pequenas que tem por aí, a maioria dessas pessoas que estão dentro dessas igrejas, essas pessoas, elas não estão ali na intenção de ter uma salvação, de ter um Deus. Elas estão ali para alimentar aquilo que elas não conseguem fora da igreja. Pode observar, essas igrejas pequenas, onde acumulam mais pessoas analfabetas, pessoas que se sentem rejeitadas da sociedade, porque não existe, deixando bem claro, ninguém deve se sentir rejeitado. Todos nós somos iguais. Não tem ninguém melhor que ninguém. Não, você não pode classificar ninguém por cor ou por posição social. Não. Você não pode achar que alguém é melhor do que alguém porque alguém tem condição melhor, porque alguém tem uma cor diferente da outra pessoa. Não. Nós somos iguais. Mas essas igrejas, podem observar, acumulam pessoas que se acham rejeitadas por aí e vão para ver se dá bem lá dentro. Não, eu vou lá porque Deus vai me abençoar. Quem não consegue casar, eu vou para a igreja porque lá eu vou casar. Quem não consegue ter um carro, eu vou para a igreja porque Deus vai me dar um carro. Quem não consegue ter uma casa própria, não, eu vou para a igreja porque eu quero que Deus me dê uma casa própria. Essas pessoas estão lá porque são pessoas carentes de alguma coisa. E às vezes essas histórias acontecem, essas coisas acontecem. O irmãozinho achou que ia se dar bem na igreja, tomou uma surra de vara e de Bíblia na cara. Foi! Madeira de dar em doido, cara. Tomou uma surra de vara. Sabe quando é que ele vai para a igreja agora? Nunca mais, cara. Ele vai voltar, infelizmente. Infelizmente, é melhor ele estar na igreja do que estar se embrenhando em bebidas fortes. Com certeza ele deve voltar para Tiortina. Olha só. O que eu quero dizer para vocês aqui no final desse vídeo é que os nossos vídeos na internet é para estimular você a acreditar mais em você, acreditar mais na sua capacidade, independente da tua aparência, da tua posição social, independente de tudo, cara. Você tem que ser você, assumir você. Dentro de igreja você não vai achar nada que vai conseguir fazer você mudar o que você é.
O Deus que você vai buscar na igreja nunca vai se apresentar para você. A salvação que você vai buscar, isso é uma mentira. Pode ser que exista, mas isso, até o momento, para mim, é uma mentira. Não é mais fácil você se cuidar? Aquele cidadão lá, se ele fosse para um tratamento e começasse a se cuidar fisicamente, não precisava de igreja. Ele ia a qualquer momento encontrar uma pessoa para cuidar dele. Ele ia encontrar uma companheira, sim. Mas ele foi para a igreja. Não, eu vou para a igreja porque tem aqui uma profecia de uma irmã que disse que eu fosse para a igreja, que Deus ia me dar uma varoa. Tomou uma surra de vara. Ele pensou que ele ia receber a varoa, recebeu, foi varada. É isso. O que eu quero dizer para vocês e encerrar o vídeo é que olha para você. Olha para você, você que está me assistindo, mesmo que você for contra, e começa a entender que você tem muito mais valor do que o que te apresenta em igreja, cara. Você é muito mais do que o que a igreja tem para te oferecer. A igreja te oferece uma lenda. Quando você chega na igreja, você é desconsiderado. Você não consegue chegar na posição que você quer. E não resolve. Não resolve. E o que é que vai acontecer? Uma coisa dessa aí. Ele chega na igreja achando que vai se dar bem, olha o que é que acontece. Porque igreja é uma mentira. Aquele pessoal que está ali na igreja, com algumas exceções, claro, com raras exceções, é um pessoal enganado. Que está enganado acreditando em salvação, acreditando em deuses, acreditando em Bíblia, acreditando em tantas besteiras. E o tempo vai passando e vão deixando de viver. E é isso. Então se cuide enquanto você está vivo, enquanto você está físico. Porque você é físico. Se cuide até o último dia da sua vida, porque você tem valor sem precisar de igreja e crenças e divindades e grupos religiosos, ok? Um abraço, fiquem na paz. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto. Eu volto com novos argumentos. Tchau, tchau.